Olá, tudo bem? Meu nome é Cristian Rafael, sou aluno do curso de Pedagogia no quinto semestre. Estou aqui para apresentar hoje o seminário interdisciplinar 5, que tem como tema a responsabilidade social e o meio ambiente. É importante estarmos atentos à necessidade da nossa sociedade. Assim, a responsabilidade social é sempre um assunto muito presente, principalmente por sermos um país ainda em desenvolvimento. Desta forma, existem muitos problemas sociais que estão diretamente ligados ao meio ambiente. Então, assim, nós temos que entender a responsabilidade social como um todo. Nós temos que fazer a nossa parte, nosso vizinho tem que fazer a parte dele, o governo tem que fazer a parte dele, porque assim, quando toda a sociedade faz sua parte, o país se desenvolve de uma forma mais pertinente. Eu escolhi como tema para debater a responsabilidade social e o desenvolvimento do nosso país, né? Justamente por o tema ligar para uma questão ambiental, eu escolhi a parte que trata da infraestrutura das cidades, do tratamento dos esgotos, coisa que ainda deixa muito a desejar na maioria do nosso país. Então aqui nesse slide a gente já vai ver um pouco sobre esse tema que eu escolhi falar. Então assim, um dos assuntos mais em foco na atualidade é o saneamento básico, né? O Brasil tem um índice geral de saneamento muito básico, muito baixo. Grande parte da população vive em coleta de esgoto e em seu devido tratamento, sem seu devido tratamento, e algumas localidades ainda sobrevivem sem água tratada e encanada. Aqui eu vou olhar agora um pouquinho para o meu computador, porque no celular fica difícil de eu ver os dados. Mas nesse mapa em azul aqui, destaca que o índice de atendimento total de água no Brasil atende cerca de 83,6% da população brasileira. Cerca de 169 milhões, né? 169,1 milhões de pessoas são atendidas pelo atendimento de água, né? Então, muitas pessoas recebem água tratada em sua residência. É lógico que ainda tem uma grande parcela, aproximadamente 20 pessoas, principalmente no norte, que quase metade da população não recebe água, e no nordeste aqui, que mais de 25% da população não recebe água em sua residência. Contudo, a gente vê ainda que o Brasil tem um bom distribuimento de água, 83,6% da população. Esse dado anda bem adiantado. Esse mapa aqui da esquerda, mais amarelinho, é o índice de atendimento total de esgoto no Brasil. Então, para a população brasileira, o esgoto já não é tão realidade quanto a água. Apenas 53,2% do Brasil recebe tratamento de esgoto. É uma população total atendida de cerca de 107 milhões da população. Com os dados atuais do IBGE, que nossa população passa de 210 milhões de habitantes, isso aqui hoje em dia não daria nem metade da população. A gente vê que, mais uma vez, as regiões que mais são destratadas com esse tratamento de esgoto são o norte, com 10% apenas, e o nordeste, com 28% do tratamento de esgoto. Então, esse é um dos assuntos mais em foco na atualidade. O Brasil tem um índice geral muito baixo. Diante dessa maneira de pensar no saneamento, é uma necessidade social do nosso país e que afeta diretamente o meio ambiente. É sabido que os esgotos não coletados são depositados diretamente no meio ambiente, em alguns casos sendo depositados diretamente em rios, afluentes e até em nascentes importantes do nosso país. Então, mais uma vez aqui nesse gráficozinho ao lado, a gente vê que 70% do Brasil recebe serviço de saneamento. Apesar de a população que recebe esse saneamento chegar em 53%, mas 70% do nosso território já tem o saneamento. Porém, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e metade da população não tem acesso ao serviço de coleta de esgoto, como a gente viu anteriormente. 38% de toda a água tratada é perdida por conta da ligação clandestina de vazamento, né? O que é muito preocupante. Aí, aqui a gente vê um dos exemplos mais citados no nosso país, que é o Rio Tietê.
Rios como o Tietê, em São Paulo, são condenados por falta de saneamento básico adequado e por o despejo irregular de esgoto. É responsabilidade nossa pensarmos no futuro e traçarmos desde já estratégias para ampliar a rede de saneamento básico e recuperar os rios já condenados pela poluição. São Paulo o rio Tietê lá em São Paulo é um exemplo claro de como a poluição pode destruir um rio. Existem vários projetos de recuperação do rio, mas nenhum com investimento alto do governo, nenhum com mobilização séria de toda a sociedade, nenhum com propostas concretas para retirar o esgoto de dentro do rio Tietê. E assim, hoje a gente olhando assim o rio Tietê, a gente acha até que é uma missão impossível, mas a gente tem exemplos em todo o mundo de rios até piores que o Tietê, que isso é uma missão possível, basta um investimento sério de toda a sociedade. Como eu disse que existe saneamento, existem exemplos concretos de rios que eram totalmente poluídos e foram recuperados. Tem aí essa foto aqui de Seul. Essa foto do lado esquerdo, cheio de carro aqui, é o Seul antes da recuperação, a gente nem consegue ver o rio, e aqui Seul depois. Existem exemplos ao longo do mundo que é possível recuperar rios condenados, como o Tietê. Um belo exemplo se encontra na Coreia do Sul, no caso do rio Changchon, na cidade de Seul, que por mais de meio século se tornou um depósito de esgoto. E após um esforço comunitário e investimento do poder público, foi totalmente recuperado, passando novamente a habitar a vida aquática. Essa aqui que eu mostro é uma foto do rio Changchun já recuperado. A gente pode ver aí pela imagem que ele se tornou um lugar de vida, um lugar de parque, um lugar cheio de árvore, um lugar onde as pessoas vão passear, onde as pessoas podem ter o contato com a água sem se preocupar com a poluição. E antes desse processo de recuperação, ele era tão somente parecido com o rio Tietê. Então assim, quando o poder público investe realmente dinheiro, propostas em solucionar, quando envolve a sociedade, é possível a gente transformar a sociedade na qual nós vivemos. Isso é responsabilidade social. Transformar o rio Tietê num rio parecido com esse deveria ser uma meta do nosso país. E eu creio que a um curto período de tempo será. Então, isso é tudo que eu tenho para apresentar sobre hoje. E espero que vocês tenham gostado da apresentação. Espero que a minha apresentação tenha dado para perceber um pouco sobre a responsabilidade social, principalmente nessa questão ligada ao saneamento básico. Muito obrigado e até a próxima.